O Fluminense enfrenta o Ceará nesse jogo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado, é hora de botar as contas em dia. Finalmente o Fluminense vai ter o mesmo número de jogos que os outros times do Brasileirão. Jogo muito importante contra o Ceará. Uma vitória bota a gente dentro do G6 e pode fechar essa sequência de 3 jogos em casa com 9 pontos. Não seria uma conta muito ruim. Claro, perder clássico nunca é bom. Mas eu cogitava 10, fazer 9, né? Não vai ficar muito abaixo. Ganhar do Ceará é crucial. Domingo tem jogo de novo contra eles lá no Castelão. Se você saiu vivo, saiu de boa, graças a Deus aí você tá guardado para essa quarta-feira estar no Maracanã, se Deus quiser, depois de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro nessa terça-feira, vem comigo, porque vai rodar a vinheta para tudo que você precisar saber sobre Fluminense e Ceará. Jogo atrasado do Brasileirão. Você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, isso é sempre muito importante. Tem gente que adianta essa partezinha, então se esquece do like, pô, aperta aqui embaixo. Ou falar no meio do vídeo também, né, pra relembrar a galera. E claro, vem aqui embaixo também palpitar o seu resultado. Quanto você acha que vai ser o jogo desta quarta-feira? Como falei, jogo único, né, nessa quarta-feira. O Fluminense terá como adversário o Ceará hoje no Maracanã. Jogo, como eu falei, será às 7 da noite, tá? No Maracanã. Terá a transmissão do Premier com imagens, mas você sabe, aqui no Raiz Tricolor você acompanha toda a transmissão da partida em áudio. Estaremos lá a partir das 5 da tarde, ao vivo, já direto do Maracanã com toda a cobertura. Estarei hoje na narração do jogo também, se Deus quiser, com muita empolgação, para gols do Fluminense. A arbitragem da partida vai ser de Flávio Rodrigues de Souza, que eu particularmente não gosto muito e acho difícil achar alguém do Brasil que goste dele, tá? Um árbitro especialmente arrogante, o Flávio Rodrigues de Souza. Ano passado ele apitou alguns jogos nossos no Brasileirão, sendo o último jogo que ele apitou a vitória do Vitória contra a gente lá no Barradão. E aí você vai se lembrar na hora do pênalti dado em cima, se eu não me engano, do Mateuzinho. Foi ridículo, aos 47 do segundo tempo. Uma coisa ridícula ali de pênalti em relação ao que a gente já viu no geral no Brasil. Bem, mas vamos lá, né? Falar o quê, né? No histórico dele com o Fluminense, só pra você ter uma noçãozinha, tá? 22 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Mas dos últimos 5 jogos que ele apitou, a gente perdeu pro Vitória, perdeu pro Juventude, Brasileirão do ano passado, ganhou do Atlético Mineiro, mas também perdeu pro Vitória, no Brasileirão do ano passado, e perdeu pro Botafogo. Ele apitou 5 jogos do Fluminense no Brasileirão do ano passado, esse ano não apitou nenhum. Podia ter permanecido assim, mas enfim, vamos torcer pra ele não atrapalhar o jogo, né? Cara, vamos lá, não tem o que eu simular dessa vez, né? Eu falei que vou sempre simular a tabela do Campeonato Brasileiro quando a gente tiver o pré-jogo. Dessa vez não tem muito o que eu simular, simplesmente porque, né, dessa vez o Fluminense joga sozinho. É um jogo atrasado da 12ª rodada. Vale o destaque sobre esta rodada, tá? Que é o seguinte: o Fluminense vencendo o jogo de hoje, que é o jogo único, né? Ainda vai faltar Sport Flamengo dessa 12ª rodada ainda, que vai ser só lá no mês de novembro. Nesta quarta-feira, se o Fluminense vence o Ceará, ele vai a 47 pontos, ultrapassa o Botafogo pelo número de vitórias, empata em pontos, mas vai ter um melhor critério de desempate, e abre 5 pontos pro Vasco. Na tabela do Brasileirão, o Vasco seria o 8º, ou seja, já se prevenindo por 5 pontos, que a essa altura, faltando 8 rodadas, é uma diferença considerável, se prevenindo até mesmo de repente, se o Botafogo voltar a passar o Fluminense ainda ser o primeiro para conseguir uma vaga da Libertadores aberta pelo Flamengo ou Palmeiras, campeão da Libertadores, ou pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, além da possibilidade da gente mesmo ser, mas falando de vaga pelo Brasileirão. Então, a vitória hoje, ela é crucial pensando em tabela. O Fluminense vencendo a equipe do Ceará vai chegar ao G6, vai ficar a 2 pontos do Bahia. Ainda a gente olha para essa vaga na pré, né, do 5º e do 6º, mas, por exemplo, vou repetir aqui, se o Palmeiras, vamos de Palmeiras, né, ganha a Libertadores, o
quinto colocado do Brasileirão vai direto para a Libertadores. Não é G4 mais, é G5. E aí essa vaguinha de quinto colocado, que Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo já estão indo direto, vai sobrar para alguém. Ou Botafogo, ou Bahia, ou Fluminense no recorte de hoje. E é importantíssimo, a gente viu, especialmente no Brasileirão 2020 e 2021, a diferença que fez ir para a Libertadores direto. Não lembra? Vou explicar rapidamente. Em 2020, a gente termina numa posição bem parecida com o que seria ser quinto agora. Que é uma posição que não dava vaga direta, mas se o Palmeiras fosse campeão da Copa do Brasil, abriria uma vaga direta. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e na Libertadores de 21 a gente foi até as quartas de final. Em 2021, no Brasileirão, a gente dependia de um resultado na última rodada, ganhamos o nosso jogo, estávamos indo para a Libertadores direto. No último minuto, o Arthur, que está hoje no Botafogo, fez um gol pro Red Bull Bragantino e tirou a nossa vaga direto e botou a gente na pré. Sabe o que aconteceu? A nossa Libertadores de 2022 acabou depois de 4 jogos que a gente foi eliminado na pré-Libertadores pro Olímpia. Então, meu amigo, é pra focar nisso. É vitória hoje, não tenho o que discutir. Só um parêntese aqui interessante. Na rodada que era para ter sido disputado o Fluminense Ceará lá atrás, né, se ele fosse, era o jogo que seria antes do Mundial, né, mas foi dado umas férias ali um pouco maiores para os jogadores, uma folga, né, na verdade, para os jogadores que iam ao Mundial de Clubes. Pois bem, o Ceará era 10º e o Fluminense era 5º colocado. E aí, curiosidade, sabe quem estava à frente do Fluminense? Flamengo, Cruzeiro, o Palmeiras era o 4º e o 3º colocado era o Red Bull Bragantino. Olha que diferença, né? O Mirassol era o 8º, agora tá ali na 3ª posição. Enfim, vamos falar de bola e campo e da maneira como a gente pode vencer esse time do Ceará. Nem empate pra negociar hoje, tá? Vamos lá, escalação provável de Fluminense e Ceará pintando na sua tela. E a gente escala a equipe do Fluminense. Essa aí que eu botei na tela é a última escalação do Fluminense. Mas agora vai ter mudanças, né? No jogo passado se esperava até o Martinelli acabou ficando de fora, mas treinou normalmente, deve voltar, então o Facundo Bernal, que fez um bom jogo contra o Internacional, deve ficar de fora, bem como o Ignacio, também deve sair para a volta do Juan Pablo Freitas, o Fluminense que no último jogo não teve nem Nonato nem Paulo Henrique Ganso, são 2 jogadores que eram ali habitualmente escalados, né, no time do Fluminense, o Nonato titular, o Ganso como opção no banco de reservas, e nenhum dos dois foi relacionado já no último jogo. Vamos ver se para esse serão, né? São jogadores que estão ali, pelo menos na expectativa do torcedor do Fluminense, de que apareçam como relacionados. O Nonato então já está treinando há um certo tempo, vamos ver como é que vai ficar. No caso do Ganso, ele tem ficado de fora, já não tem a expectativa mesmo de que ele jogue contra o Ceará, e nem o zagueiro Manuel, que o Fluminense informou na última partida, através ali do seu press kit, que o Manuel está com uma... teve que fazer uma artroscopia no joelho. E com esse processo cirúrgico, eu diria que a passagem do Manuel pelo Fluminense se encerrou. Não, é um procedimento que, quando são os mais simples, ele, enfim, pode voltar aos campos em pouco mais de um mês ali em torno disso. A gente vai estar falando justamente da reta final do Brasileirão. Manuel, né, com o Zubeldia tem sido 5ª, 6ª opção. Dificilmente volta a campo. Vamos lá, escalação do Fluminense pro jogo. Provável escalação, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e John Kennedy. Aparentemente vai manter a titularidade. Eu venho falando bastante sobre a situação da centroavança do Fluminense, de como o John Kennedy deveria ser titular, e reforça isso no jogo contra o Internacional, mas eu acho que, às vezes, a minha crítica pode parecer meio vazia, porque eu só falo, centroavança... Gente, eu vou dar alguns dados aqui do desempenho individual do meio pra frente do Fluminense, tá? O artilheiro do Campeonato Brasileiro do Fluminense é o Germancano com 6 gols. Péssima fase do Germancano, né? O segundo artilheiro do Fluminense, sabe quem é no Brasileirão? Samuel Xavier, com 4 gols, empatado com Kevin Serna. 4 gols. 4 gols. E a gente não tá falando que o artilheiro tem 17. Não. Tá falando que o nosso artilheiro tem 6. Em segundo tem um atacante e um lateral direito com 4 gols. Sabe quem vem depois? O Hércules com 3 gols. E depois vem a cacetada de gente com 2. Não aparecer nenhum outro atacante ali nessa sequência, no seu Serna e o Germancano, que somados chegam a 10 gols, é bizarro. Quer ficar mais bizarro ainda? Eu descobri isso há pouco tempo, tá? Ranking de assistências deste Brasileirão. Sabe quem é o jogador do Fluminense que mais deu assistências? John Arias. 4 assistências.
o John Arias ainda é o jogador com mais assistências do Fluminense, dados do O-Gol, tá? O Kevin Serna é o segundo com 3 assistências, depois vem a galera ali empatada com 2 assistências. E enfim, é meio bizarro, né? Meio bizarro, mas enfim, esse é o retrato do Fluminense, um time que até fez gols, mas que tá longe do desempenho que vem tendo, tá longe de ser um time que tem um ataque muito poderoso. O saldo do Fluminense é saldo 1, não é à toa. O time tem 36 gols no Campeonato Brasileiro. Você pega ali os 8 primeiros, o Fluminense é disparado o pior ataque. Tem 4 gols a menos do que o Bahia, que é o que tá mais próximo ali também. Então, a gente de fato tá falando de um time que tem dificuldade para fazer gol, que distribui muito os seus gols, porque não tem aquele cara que está arrebentando para fazer. O mais perto disso quem é? John Kennedy, por isso é titular. Time do Ceará, time do Léo Condé. Treinador que já tá há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, no cargo, subiu o Ceará, tá fazendo o Ceará fazer uma campanha digna na Série A do Brasileirão. Tá, acho importante reforçar isso. O Ceará tá numa fase meio ruim, 35 pontos, tá a 4 pontos do Z4, precisa da vitória, porque a sequência de jogos, ele tá 3 jogos sem vencer. A sequência dos últimos 5 jogos são 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O problema é que o empate e as 2 derrotas foram os últimos jogos. Perdeu em casa pro Botafogo, acho que esse é o resultado que não deveria ter acontecido pra eles, mas os outros 2, pra mim, são ainda a mais ainda se lamentar, né? Ter perdido pro Atlético Mineiro, que era um time que não dava pro Ceará perder, dava pra empatar perfeitamente, fez uma partida muito boa, massacrou o Galo, mas tomou um gol com 23 segundos e empatou com o Sport. E aí eu falei, isso pra gente vale pro Ceará também. Qualquer ponto que você deixa contra o Sport é ponto jogado fora. E o Ceará pagou bastante, tá pagando bastante por isso. Eu, de fato, eu não quero que o Ceará seja rebaixado, tá? Mas eu acho que o Ceará vai brigar contra o rebaixamento na segunda-feira, porque eu espero 2 derrotas nessa semana. Sobre a equipe do Léo Condé, que tem feito um trabalho muito interessante, vale destacar. É um time, como eu falei, que tem feito um Brasileirão de meio de tabela, e apesar de estar em 14º agora, vale destacar que... por que meio de tabela? Porque se eles ganharem esse jogo contra a gente, por exemplo, eles vão chegar a 12º e ficar a 1 ponto do Corinthians, que é o 10º. Então, assim, o meio de tabela tá muito embolado. Mas vale destacar que é uma equipe que, pensando em ataque, defesa, é um time que faz pouquíssimos gols e leva pouquíssimos gols também, tá? Tem a melhor defesa, o Ceará tem, entre todos os 20 clubes do campeonato, a 4ª melhor defesa. Somente Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro levaram menos gols do que o Ceará. Tá? O Botafogo tá empatado com eles. A gente tá falando de um Vasco, por exemplo, que levou 41 gols e o Ceará levou só 28. Então é um jogo mais amarrado, é um futebol que busca ali também um pouco da transição rápida, muita bola aérea, tá? Um time que joga muita bola pra área. Tem um Pedro Raul, que acaba facilitando esse processo também para quem está atacando. Ter um centroavante como esse, claro, faz com que a gente olhe pro time adversário e saiba que o time adversário vai jogar a bola pra área, e é a estratégia que o Ceará tem utilizado bastante também. Tá? Enfim, e até acaba tendo um detalhe sobre o time, que é o bom desempenho deles como visitante, tá? A campanha deles como visitante é melhor do que a nossa, inclusive. O que, obviamente, né, só fazer as contas, você sabe que a campanha deles como mandante é uma das piores, aí é o bônus pra poder a gente falar no próximo domingo, mas é um time que pontua mais fora de casa, ou pelo menos pontua mais fora de casa do que dentro de casa, não no número objetivo, mas na constância, né? Normalmente você pontua muito menos fora de casa. O Ceará, se eu não estou enganado, tem 14 pontos fora de casa e 21 em casa. Acho que é isso. Então, muito próximo ali, né? Os números. Vamos falar da escalação da equipe do Ceará. A escalação provável tem o Bruno, goleiro, que eu confesso, boa parte desse elenco do Ceará eu não conhecia, tá? Uma boa parte. Não é um elenco, não conhecia no sentido de que não é que eu tenho muita coisa para poder falar sobre os caras, além do que eu pesquisei no pré-jogo. Então vamos lá, escalação. No gol, goleiro Bruno, camisa 94, goleiro altão, tá? Chamou a atenção, quase 2 metros de altura. Lateral direito, Fabiano, é aqueles laterais que vão bastante pra linha de fundo, tá? Na zaga, o Marlon, que durante um bom tempo foi zagueiro do Cuiabá, tá? Eu lembro bastante dele jogando pela equipe do Cuiabá no ano passado. E o William Machado, aí esse é um zagueiro canhoto, zagueiro firme ali do detalhe, tá? O Marlon era banco, eles estão tendo desfalque do Marcos Vitor, deixa eu pegar o nome dele aqui. Exatamente, Marcos Vitor, que é zagueiro, tá fora da partida por lesão, mas que era o titular da equipe.
Falando do meio de campo, aliás, o lateral esquerdo, Matheus Bahia, que passou pelo Bahia, eu lembrava dele lá no banco há 2, 3 anos atrás. Lateral também que vai bastante ofensivamente, ou seja, a responsabilidade fica muito nos volantes do Ceará. O Richardson, eu sempre fico na dúvida se é Richardson ou Richardson, mas eu acho que é Richardson, tá? Camisa 26 é um volante daqueles que já tá há 200 mil anos no Ceará. Se eu não me engano, naquele ano que o Ceará caiu, em 2021, o Richardson tava no time do Ceará. Aliás, 2022, tá? Foi 1x0 gol do Cano, fui nesse jogo lá. E o outro é o Zanocelo, o provável, tá? Tem a possibilidade de jogar o Lourenço, tá? Que é um cara que até avança mais. O Zanocelo é um volante também, joga um pouquinho avançado, mas é um volante. Quase veio pro Fluminense, inclusive, quando foi pro Santos. Vina, você conhece, né? Vinícius Vina, já conhecido de muito tempo, é considerado ídolo lá também, voltou agora no meio do ano. E o ataque tem o Fernandinho, ponta, velocidade, enfim, não é aquele Fernandinho lá atrás que jogou no Barueri, acho que jogou no Flamengo, também não é esse, mas é um Fernandinho que chegou se destacando bastante no Ceará. E o Galeano, que tem um detalhe, tá? O Antônio Galeano jogou simplesmente todos os 29 jogos do Ceará no Brasileirão, tá? Do nosso lado, só quem fez isso foi o Fábio, tá? Tem a lista aqui de quem mais jogou. O Fábio jogou 29, o Hércules 25, o Martinelli 25, Cerne Freitas 24. O Galeano jogou todos os 29 do Ceará, tem sido um dos principais jogadores também da campanha do vovô. E no camisa 9, Pedro Raul, esse você já conhece, Goiás, Vasco, Corinthians, tá lá por empréstimo e tem sido a grande referência do Ceará no quesito gols. Tem 8 gols dentro desse Campeonato Brasileiro. Eu falei de artilharia, né? No caso do Ceará, eles têm 8 com o Pedro Raul, 5 com o Galeano. Aí você já chama atenção, né? A soma dos dois atacantes ali bate 13, sendo que os caras têm, sei lá, 13 gols a menos do que a gente. Dá a amostra de como os atacantes do Fluminense não funcionaram na temporada. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Se inscreve aqui no canal e vem acompanhar a nossa transmissão a partir das 5 da tarde. Tamo junto, até a próxima, valeu!